Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. Este é o estado atual do mercado em uma quinta-feira, algumas horas antes do fechamento do mercado. Este vídeo vai ao ar ou mais tarde hoje ou no início da sexta-feira. Estamos fazendo uma breve pausa, mas nada grave. Não se preocupem, pois os mercados seguem perto das máximas históricas. Então, definitivamente não devemos entrar em pânico. Agora, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre duas empresas cujas ações caíram muito mais do que as outras. E ainda assim, eu realmente acho que são empresas incríveis. Agora, existem razões para a queda das ações. Vamos discutir isso também. Se viu a transmissão ao vivo, sabe que falo da Mercado Livre e da Booking Holdings. Agora, essas duas empresas, infelizmente, o preço de uma ação vai te custar milhares de dólares. Se você tem acesso a ações fracionárias, isso não importa. Mas se você não tem, então sim, isso é um problema. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre essas duas empresas neste vídeo. Se você tiver qualquer outra, digamos, empresa de altíssima qualidade que viu suas ações caírem, me avise aí na seção de comentários abaixo. Vamos tentar cobrir o máximo possível. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, agradecemos muito por isso. E para me apoiar ainda mais, confira o link aí na descrição. Clique no comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse fullpom.com/couchinvestor. Obrigado. Primeiro, vamos falar do Mercado Livre novamente, pois comentei sobre essa empresa recentemente. Mas Mercado Livre é um dos pilares principais na minha carteira de aposentadoria. Depois da Meta, depois da Amazon, vem o Mercado Livre, depois vem a Tesla e depois tem um pouco mais de Google. Eu gosto do Mercado Livre porque me dá exposição a esse tipo de empresa de ecossistema, mais especificamente na América Latina. Essa é uma empresa que vale 110, 111 bilhões de dólares. Nos últimos 3 anos, as ações subiram 153%, mas nos últimos 5 anos, ela teve um desempenho um pouco abaixo. Nos últimos 12 meses, ela subiu apenas 7,9%. E no acumulado do ano, ela subiu 25,2%. Agora, como você pode ver, está passando por uma queda de 15%. Agora, você pode dizer que essa é uma empresa que é bastante cara, certo? O preço-lucro futuro está em 40 vezes e o preço-lucro passado em 54 vezes. Bem, essa era uma empresa que historicamente sempre foi negociada com um prêmio, mas você está pagando um prêmio por muito crescimento passado. Mas por outro lado, você não está pagando por isso. Se você é novo acionista, está aqui pelo crescimento futuro. E se você olhar para o crescimento da receita e do lucro, o KGR esperado, quero dizer, está acima de 30%, né? É cerca de 30% para uma empresa desse porte. Margens muito boas aqui também. Sim, essa é aquela em que você pode dizer, ok, essa é a Amazon da América Latina, tirando a AWS. Eu concordo. O engraçado é que o motivo pelo qual as ações realmente caíram foi por causa da Amazon, ou pelo menos é um dos motivos. Então, por que caiu a ameaça da Amazon e a economia da Argentina? A ameaça da Amazon, como falamos antes, é porque, antes de tudo, a Amazon está nesses mercados desde 2012, especificamente no Brasil. Então, a Amazon tem tentado superar o Mercado Livre, mas isso não funcionou muito bem. E então, quando a Amazon anunciou que, claro, eles iriam oferecer coisas de graça, frete grátis. Bem, aqui está a resposta do Meli. Então, o Mercado Livre está lançando um novo programa de fidelidade no Brasil, que dará aos usuários acesso a serviços de streaming e benefícios como cashback, frete rápido e cupons exclusivos para assinantes, de acordo com um comunicado. O plano mega mensal do Meli Plus vai combinar Netflix, Disney Plus, HBO Max e Apple TV Plus com e-commerce e banco digital. Executivos do Mercado Livre dizem que a empresa vai oferecer frete grátis no mesmo dia a partir de 15 de outubro para assinantes do programa de fidelidade em compras acima de R$ 19 no Brasil. Eles dizem que o Mercado Livre terá mais 4 centros de distribuição no Brasil até o final do ano. Eles estão fazendo isso porque podem. E claro, o histórico deles fala por si só. Eles vêm crescendo muito nas últimas décadas. Eles já passaram por dificuldades econômicas no Brasil. Eles já passaram por dificuldades econômicas em outros países. Agora, também existem algumas dúvidas em relação à economia argentina. Então, eu realmente acho que essa é uma empresa que já passou por tempos difíceis antes. Eles sobreviveram a isso. Na verdade, eles saíram dessa situação como uma empresa muito mais forte. E eu realmente acho que o mesmo vai acontecer no futuro.
O ecossistema, a infraestrutura que eles vêm construindo nos últimos anos, é o que faz dessa uma empresa tão incrível para se ter no seu portfólio. Se analisarmos a empresa de e-commerce e as expectativas de crescimento de receita para o próximo ano, quem lidera? Mercado Livre. Olhando para a Amazon, estamos aqui, claro, a Amazon está com mais de meio trilhão de dólares em receita. Então, crescer 10% ainda é bastante coisa. Temos a Shopify com 22%, C-Limited também com 22%. Então, Mercado Livre, bem posicionado, eu diria. Então, se olharmos para isso, os antigos impérios bancários do México estão desmoronando. Os players tradicionais estão sob ataque dos bancos digitais. Então, os bancos tradicionais são, por exemplo, aqui o BBVA, que foi lançado e fundado em 1932, veja quem está em segundo lugar. O número 2 aqui é o Mercado Pago. Veja quem está em terceiro lugar, o New Holdings. Então, novamente, vemos o México, claro, um mercado crucial aqui. Mas veja isso, o Mercado Pago e também o New Holdings estão ganhando participação de mercado e estão chegando ao topo. E então, quando olhamos para esse negócio, receita de comércio, receita de fintech, quase 50 aqui. No geral, o crescimento tem sido tremendo nos últimos anos. Ambos os segmentos cresceram acima de 50% de forma composta nos últimos quase 6 anos. Como eu disse, olhando para o PL futuro e o PL passado, a média, especialmente nos últimos anos, tem sido bastante alta. Agora estamos um pouco abaixo disso. A questão é para você, se gostaria ou não de pagar esse prêmio. Bem, historicamente falando, comprar quando há uma queda, e eu vou mostrar isso nos gráficos, realmente funciona. Mas, novamente, você compra empresas, não compra velas. Quando olhamos para a margem bruta de lucro, sim, a margem bruta caiu em relação ao pico de 10 anos atrás, que era de 74,7%. Quero dizer, veja a receita e o que aconteceu ao longo dos anos. Ainda estamos aqui com uma margem bruta de 51,5% e uma margem de fluxo de caixa livre mais próxima de 30%. Olhando para a receita, vimos o que é esperado para o 26, 27%, este ano ainda 36%. E então, no ano fiscal de 2027, ainda teremos um crescimento anual de 22%. O lucro por ação ainda está crescendo rapidamente, 49% no ano fiscal de 2026 e depois 35% no ano fiscal de 2027. Olhando para essa ação agora no gráfico diário, você pode ver que ela chegou a ficar abaixo da média móvel de 200 dias e está tentando voltar a subir. Muito, muito perto, na verdade. Se olharmos para o que ela fez historicamente, sempre que caiu abaixo da média móvel de 200 dias, podemos ver que levou alguns dias e depois se recuperou, às vezes 1 ou 2 semanas, mas se recuperou bem rápido. Na minha opinião, essa é uma empresa para você comprar na baixa. Essa é a minha opinião. Sou tendencioso, pois tenho ações dela, mas é uma empresa incrível. Ótima gestão, histórico impressionante e, na minha visão, um futuro promissor. Indo para a próxima empresa, a Booking Holdings. Aqui também. Você precisa pagar quase $5.200 por uma ação se não tiver acesso a ações fracionadas. Agora, a Booking é uma empresa que vale cerca de 100, e vamos chamar de 70 bilhões de dólares nos últimos 5 anos. Você pode ver claramente que, saindo da pandemia, a empresa ou a ação teve um desempenho extremamente bom, assim como a própria empresa. Isso subiu 185% nos últimos 5 anos, 210% nos últimos 3 anos e 21,1% nos últimos 12 meses. E no acumulado do ano, subiu apenas 5,5%. Agora, mais recentemente, está passando por uma queda de 10% desde o pico que aconteceu no início deste ano. Essa também é uma empresa com um perfil de margem muito, muito bom. É uma empresa com um PL futuro de 22 vezes e um PL histórico de 36,2 vezes bom em Daiso. Ela tem crescido bastante rápido e espera-se que cresça perto de 10% em receita nos próximos 2 anos, de forma composta, e o lucro por ação em 17,1%. Agora, antes de continuar, a pergunta aqui é: a IA é um problema para uma empresa como a Booking? Por que estou perguntando isso? Bem, porque a OpenAI anunciou algo recentemente. E é basicamente isso. Isso está na OpenAI, no ChatGPT, certo? Você pode falar diretamente com aplicativos como Booking, Figma, Coursera, qualquer aplicativo com o qual a OpenAI faça parceria. Acho melhor tirar o som para evitar strike de direitos autorais.
Mas nesse caso você também pode conversar com o Spotify, embora eu não saiba qual é a utilidade disso, mas tudo bem. Essa é uma pergunta sobre a parceria, a economia dessa parceria. Quero dizer, o que a Zillow está ganhando com isso? O que a Bookings está ganhando com isso? Isso é simplesmente uma questão de não ficar para trás? Ou eles estão realmente ganhando algo com isso, certo? Se eu de repente pesquisar no chat GPT, perguntar algo sobre reservas e reservar um hotel, o ChatGPT está ganhando algo com isso? E o Bookings, claro, está ficando com a maior parte dessa transação? Como isso funciona? Agora, a questão é sobre a ameaça, certo? Porque talvez em algum momento eu não precise mais acessar o bookings.com. Talvez eu só converse com o ChatGPT ou com o Gemini, ou seja lá o que for, e eles façam tudo. E então, para talvez responder parcialmente a essa pergunta, voltamos para esta entrevista aqui. Realmente só ir para esses sites por conta própria e conseguir quase, você sabe, fazer engenharia reversa do que você criou sem precisar ter esses relacionamentos. Sim, sei que estou sorrindo um pouco para você porque ouvimos isso muitas vezes e uma das melhores coisas é criar relacionamentos. Então, por exemplo, você mencionou a OpenAI e, claro, nós temos muito orgulho de ter sido um dos parceiros fundadores com eles no modo operador deles. E então você viu a coisa mais recente deles, o modo agente, e eu não sei se você viu o vídeo introdutório que Sam Altman apresentou, mas se você olhar para aquilo, vai ver que é o Booking.com que está fazendo a reserva de hotel, o que é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso, mas eu também vi a Expedia aparecer lá. Então, minha pergunta aqui é novamente: são o Bookings e a Expedia que precisam estar lá ou vão ficar para trás, ou isso é apenas um bom negócio para eles? Essa é a questão, e é também por isso que vimos as ações recuarem um pouco. Em uma conferência de analistas no início de setembro, disseram que o Bookings está focado em 5 áreas principais: melhorar interações diretas com consumidores e fidelidade, expandir ofertas verticais como voos, atrações e integração com o OpenTable, crescer geograficamente, sobretudo na Ásia e nos Estados Unidos, fortalecer pagamentos e fintech, e manter disciplina financeira. A inteligência artificial generativa é um facilitador fundamental para essa visão de viagem conectada da empresa, indo além das reservas multissetoriais atuais, que cresceram 30% ano a ano para uma participação na casa de pouco mais de 10%, para um estado futuro de itinerários personalizados em uma única transação, com gerenciamento de viagem inteligente e proativo. Engraçado, já falo disso há mais de um ano, mas sobre o Airbnb, não reservas. Esses sites precisam se transformar em concierge de IA, certo? Eu tenho que entrar no site de reservas e começar a filtrar e classificar as coisas. Não, eu quero entrar no site de reservas. Eu já tenho um nível de gênio, sei lá, 2 ou 3, algo assim. Quero ir lá e falar diretamente com eles. Vou viajar com 2 ou 3 amigos ou com a família. Eu quero viajar entre essas duas datas. Quero ir para este lugar. Este é o orçamento. Me mostre o que você tem, certo? E então, puf, 5, 10 segundos depois você tem suas opções e talvez 1 minuto depois você já pagou por tudo. E os voos, o hotel, tudo está reservado. Esse é o cenário ideal aqui, mas, claro, a questão vai ser o retorno sobre o investimento. Se eles começarem a usar esses chatbots, claro, também vão ter que deixar de gastar tanto dinheiro com anúncios. Se todos passarmos a usar chatbots agora, esse é o cenário mais pessimista para a Meta e principalmente o Google. Eles gastam menos com isso, eles integram mais nos chatbots e tudo mais. Mas, novamente, a questão é: quais são os aspectos econômicos dessas parcerias? Certo? O que a OpenAI está ganhando com isso? E no final das contas, por que a OpenAI deveria fazer parceria com empresas como a Booking, a Zillow ou outras? Será que a OpenAI, com todos os dados que coletou, pode eventualmente oferecer uma experiência melhor? Então, é uma boa pergunta, mas o que sabemos agora é que a Bookings é um negócio muito bom. Não está crescendo tão rápido quanto o Mercado Livre, mas ainda está crescendo como negócio, em receita e lucro por ação. Apesar da pandemia, espera-se que o lucro por ação cresça mais rápido que a receita. Espera-se que o fluxo de caixa livre cresça em linha com a receita. Então, se olharmos aqui para a margem de lucro bruto ao longo dos anos, ela aumentou, embora mais recentemente ainda estejamos em torno de 85, 86%.
As margens de fluxo de caixa livre também são muito boas aqui, 36,9% nos últimos 12 meses, então é realmente um negócio muito, muito bom para se ter. Agora, alguns podem dizer, mas a questão das tarifas e tudo isso, Estados Unidos, não é tão bom. Bem, felizmente para eles, se você olhar para a receita dos Estados Unidos, eles são muito diversificados porque a maior parte da receita deles vem de fora dos Estados Unidos. Agora, como acabei de dizer, eles realmente querem crescer nos Estados Unidos. É um mercado lucrativo. Eles também querem crescer na Ásia. Mas a grande maioria da receita deles vem de fora dos Estados Unidos. Olhando para os outros motores de receita, vimos a receita no modelo Merchant aumentar nos últimos anos, enquanto a receita no modelo de agência caiu um pouco à medida que a dos comerciantes subiu. Publicidade e outros não cresceram tanto assim. O total de reservas brutas cresceu nos últimos 3 anos a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 18,5%. E isso cresceu 11,12% nos últimos 12 meses até o último trimestre. Veja a Expedia. Sua margem de lucro bruto é levemente maior que a da Booking, mas suas margens de fluxo de caixa livre são um pouco menores que as da Booking. E aqui também, se olharmos para a atuação, é outra que ficou abaixo da média móvel de 200 dias. E atualmente ela já está se recuperando um pouco. Hoje é aquele candle verde agora. Ela se recupera levemente acima da média móvel de 200 dias. O RSI estava muito próximo de ficar sobrevendido. Agora, o que é curioso é que o mesmo cenário aconteceu aqui. Anteriormente, ele ficou abaixo da média móvel de 200 dias, passou alguns dias lá e depois vimos uma recuperação rápida. A mesma coisa aconteceu aqui. Claro, isso foi nas mínimas de abril, quando tudo despencou, mas não ficou tanto tempo abaixo dela. Se voltarmos ainda mais, por exemplo, em outubro de 2023, tocou a média móvel de 200 dias e depois voltou a subir. E só uma observação rápida aqui. Muitas ações acabam revisitando sua média móvel de 200 dias eventualmente. Então, Booking, Mercado Livre. Infelizmente, o preço de uma ação vai te custar um órgão. É assim mesmo. Quando eles vão fazer o desdobramento? Eu não sei, resta saber, mas esses são 2 negócios de qualidade que viram suas ações caírem, na minha opinião, por reações exageradas. Eu tenho ações do Mercado Livre, eu não tenho ações da Booking. Mas o que você acha? Você tem um barco? É interessante? Me conta aí nos comentários abaixo. Aperta todos os botões e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!